Nós vamos começar, então, o estudo do livro de Eclesiastes. É um livro que nós vamos ver aí que ele tem suas dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem algo maravilhoso, como toda a palavra de Deus, né? Nós estamos até seguindo uma sugestão aí do nosso querido Gabriel. Nós estamos aí seguindo os estudos dos livros de sabedoria, né? Depois que nós já estudamos os 10 mandamentos, estudamos os salmos, estudamos sobre oração, né? Estudamos provérbios, agora vamos estudar aí, provérbios, que é um dos livros de sabedoria, né? Nós vamos estudar agora o livro de Eclesiastes, né? E eu coloquei esse tema aqui, né? Tesouro da sabedoria, né? Encontrando esperança em um mundo vazio e transitório, né? E a gente vai entender ao longo das próximas semanas aí o porquê desse tema, né? Desse subtema aqui, né? Encontrando esperança em um mundo vazio e transitório, né? Porque, na realidade, como eu disse, né? O livro de Eclesiastes, ele é bastante difícil, né? A primeira dificuldade que a gente encontra, né, nesse livro, na verdade, são alguns estudiosos ao longo dos séculos, tá? Não vou falar aqui de estudiosos dos últimos 10, 15 anos, mas ao longo de alguns séculos, inclusive o próprio Lutero tinha algumas dúvidas a respeito da autoria do livro de Eclesiastes, principalmente por causa do final do livro, né, que ele está falando na terceira pessoa. Mas nós temos indícios muito mais contundentes de que realmente o autor ele é Salomão, foi Salomão. O autor desse livro foi Salomão. Mesmo que lá na frente ele tenha falado na terceira pessoa, né, mais no final desse livro. E também isso não é novidade, né? Nós vemos muitos filósofos, né, que escreveram na terceira pessoa, criaram um personagem, hoje em dia se fala persona, né, por causa das redes sociais, mas nós vemos muitos filósofos, muitos poetas, né, que falavam na terceira pessoa também, escreviam e publicavam na terceira pessoa, né? Então, não é se essa foi a questão, não é algo tão diferente assim, né, que possa colocar em dúvida ou em xeque a autoria de Salomão no livro de Eclesiastes. Então, a primeira dificuldade que a gente já tira da frente, né, que é justamente a autoria, né? O título de Eclesiastes, né, esse título ele vem principalmente da tradução da Septuaginta, né? A Septuaginta é a tradução, né, do hebraico para o grego, né, dos livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, né, principalmente o Pentateuco, mas também dos livros proféticos e os Salmos, é a tradução do hebraico para o grego, né? Então, a Septuaginta, ela traduziu esse título como Eclesiastes, né? Mas no original, ele vem com a tradução, na verdade, com o nome, né, que eu não vou me arriscar aqui a falar esse nome hebraico, né? Mas o significado é pregador, né? Mas se a gente olhar aqui no versículo 1 de Eclesiastes, vai falar palavras do sábio, né? Eu estou aqui com a Almeida 21, palavras do sábio, né? Outras versões vão trazer palavras do mestre, né? Mas a questão é que no original, o mais próximo do original, de fato, é pregador, né? Alguém que está falando para uma assembleia, alguém que está falando para uma comunidade, né? Na verdade, uma congregação de pessoas, né? Por isso que ele coloca aqui palavras do pregador, ok? E na continuidade ele fala filho de Davi, rei de Jerusalém. E a gente sabe que os outros filhos de Davi
não há nenhum registro nas Escrituras de que eles tenham escrito, né, algo semelhante a Eclesiastes, ou mesmo Salmos, né, ou Provérbios. Né? Já Salomão, a gente tem uma vasta literatura, a gente tem muitos documentos, né, inclusive a Bíblia, que garantem para nós que ele foi realmente um exímio escritor, né, poeta, enfim, uma série de coisas. Né? Ele realmente era muito sábio. Então, nós vamos considerar aqui que não somente a autoria é de Salomão, como é ele mesmo quem está pregando aqui. Né? E como a gente já tem dito, né, todos os livros do Antigo Testamento, eles sempre vão nos direcionar para o Evangelho, sempre vão nos direcionar para Jesus, para o Messias. Né? Então, quando nós estudamos os Salmos, nós falamos bastante, né, que o Messias, né, ele era lembrado, ele é lembrado, né, em todos os 150 Salmos, né, assim como a lei, né, que é a Torá, né, o Pentateuco. Então, aqui no livro de Eclesiastes, também, esse pregador, esse que fala, este sábio, né, é o próprio Jesus falando através de Salomão. Ok? Então, nós temos que entender que é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Jesus falando conosco. E ele vai apresentar um quadro aqui, né, para a gente, né, bastante interessante, né, da vida e do mundo. Né? Esse livro ele vai trazer aqui algumas coisas bastante fortes, inclusive, né? E que não são tão fáceis assim de compreender. Numa leitura corrida, a gente pode pegar um ou outro versículo, mas no todo, o livro ele é um pouco difícil de entender mesmo. Tá? Já vou me adiantar aqui para dizer que nós não vamos estudar versículo por versículo, não vai ser uma coisa exaustiva. Nós vamos pegar os principais ensinos, as principais mensagens aqui, né, de cada capítulo, e aí nós vamos discorrer aqui. Na verdade, em alguns casos, a gente vai pegar conjuntos de capítulos, né? Mas, muito bem, então se o livro de Provérbios, né, ele vai nos apresentar, né, nos apresenta conselhos práticos, né, para a gente tomar decisão no nosso dia a dia, né, conselhos de sabedoria, né, para o nosso dia a dia, e no livro de Provérbios a gente viu que ele vai contrastando ali a questão da sabedoria que vem de Deus com a insensatez do mundo, com a insensatez do nosso coração, mostrando ali a tolice, né, de nós confiarmos em nós mesmos, na nossa própria sabedoria. Aqui no livro de Eclesiastes, né, prometo para vocês que eu vou melhorar aí o fundo para ficar um pouco mais fácil de ler. Tá? Na próxima semana isso vai estar melhor. Mas no livro de Eclesiastes, o sábio, ele continua, evidentemente, a falar conosco, mas agora ele vai transmitir uma sabedoria aqui para nós, fazendo algumas ponderações, né, que são relacionadas talvez com uma outra questão da nossa vida. Se por um lado a gente precisa tomar decisões, e muitas dessas decisões são difíceis, né, e a gente viu isso em Provérbios, aqui em Eclesiastes ele faz ponderações sobre as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas que são lutas que são muito duras, são realidades da vida que são muito duras e muito complicadas, né? Por exemplo, o sábio aqui, né, ele em todo esse livro, ele é confrontado com duas questões muito contundentes. Né? Ele vai, por exemplo, a gente vai ver ao longo desse livro que ele vê que tanto o rico como o pobre, o sábio e o tolo, né, se deparam com a morte. Né? Até agora há pouco eu recebi um vídeo de um irmão, né, que tinha um rapaz, né, na verdade, é um pedreiro, né, que ele faz serviços, né, em cemitério, de reparo, essas coisas todas, né, e esse irmão aí, ele fez um vídeo lá no cemitério, né, um pouco engraçado, inclusive, mas ele falou assim, ó, tô aqui num condomínio fechado, né, e aqui tem rico, tem pobre, tem milionário, né, ele tá ali num cemitério bastante diverso, né, mas ele vai falando ali, vai discorrendo, fala, olha,
Estão aqui pessoas que são pobres, pessoas que são ricas, mas o carro que eles tinham não está aqui, a fazenda que eles tinham não está aqui, a dívida que tinham também não está aqui. Né? Porque na hora da morte todos são iguais, né? Todos vão morrer e não vão levar nada desse mundo. E o sábio também, ele, aqui no livro de Eclesiastes, ele se depara com essa questão da morte, né? Salomão, ele se depara com essa questão da morte e ele chega a essa conclusão, né? É que tanto o rico como o pobre, o sábio ou o tolo, todos, quando morrerem, vão estar na mesma condição. Né? E a grande pergunta que ele faz, né, e nós também nos fazemos, é: qual é o ganho de se alcançar riqueza e sabedoria neste mundo? Né? Lá na frente, no Novo Testamento, nós temos o verso que diz, né, Jesus falando, né, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Então, significa com isso que nós temos que viver uma vida de pobreza aqui nessa terra? Não, não é isso que ele está falando. Mas ele vai ponderando sobre essa questão de, sabe, aquele que deseja, né? Provérbios, na verdade, fala isso, né? Aquele que deseja muito ser rico, né? Ele acaba se tornando um tolo. Naquela parábola de Jesus, né, do celeiro lá, né, que um homem teve uma grande colheita num determinado ano, e aí ele fala assim: meu, vou colocar para baixo os meus celeiros, vou construir maiores, vou juntar tudo aqui, e aí eu vou viver o resto da vida de renda. Só que no outro dia ele morreu, e aquilo não ficou para ninguém. Na verdade, não ficou para ele, né? Ficou para os outros, né? Então, de que vale a gente se dedicar e querer ter esse anseio tão frenético para termos coisas, para sermos ricos, se a gente não tem condição de determinar absolutamente nada da nossa própria vida? Né? A gente não tem condição de saber se a gente vai viver ou até quando a gente vai viver. Né? Então, a gente tem que ponderar também sobre essas coisas. Essa pergunta, né, que Salomão faz é uma pergunta que nós também precisamos nos fazer. Ok? Vamos seguir em frente. Então a ênfase, né, ou uma das ênfases aqui de Salomão no livro de Eclesiastes vai ser justamente a natureza temporária desta vida presente. Né? Tudo é temporário, tudo é passageiro. Né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Que tudo é passageiro de fato. Então, uma das palavras bastante frequentes aqui em Eclesiastes que nós vamos ver apesar de ser um B ali, né, é Havel, né, que é vaidade. A tradução é vaidade. E o que significa essa palavra vaidade? Né? O que é isso, né, aqui em Eclesiastes? Vaidade, ao contrário do que a gente pode pensar, não está relacionada com aquela pessoa, sabe, que fica lá na frente do espelho e fica, não, porque meu cabelo, isso, aquilo, porque as mulheres, né, as unhas. Não é esse cuidado que as pessoas têm com a aparência. Né? A vaidade aqui não está relacionada à aparência, ok? É claro também que a gente tem que tomar cuidado, né, com o excesso, né, da questão da aparência, né, porque isso realmente é algo que não é algo vazio de fato, né? A gente terminou Provérbios, né, e a mãe do rei Lemuel lá fala uma das coisas que ela ensinou para o seu filho foi justamente a questão de que a mulher ela não deveria buscar somente a aparência exterior, mas principalmente a interior. Mas vaidade aqui tem outra conotação no livro de Eclesiastes. O que essa palavra significa no livro de Eclesiastes é vapor, né? A vaidade aqui é um vapor, é algo que desaparece rápido, é algo que com muita facilidade, né, está ali presente, é que nem a neblina, né? Neblina de manhã, quem já foi para o interior, assim, de manhãzinha, bem à noite a temperatura cai bastante, daí logo de manhã
a hora que o sol começa a sair, vem aquela neblina, assim, né? Aquele clima até gostoso, mas passam alguns minutos e aí aquela neblina já era, né? Já foi, não está mais ali, né? Então a vaidade aqui em Eclesiastes, ele tem esse significado, algo que está ali presente, mas daqui a pouco some, né? Já não está mais ali, já não tem mais como você desfrutar, já não tem mais como você presenciar aquilo, né? A expressão aqui de vaidade diz respeito a algo vazio, algo transitório, algo que é insatisfatório, né? Pode trazer uma satisfação ali, mas ela é momentânea e muitíssimo curta. Então, toda vez que Salomão, né, for falar aqui sobre a vaidade, né, inclusive no verso 1 mesmo, né? Desculpa, no verso 2 ele vai falar vaidade, vaidade, né? Aqui na versão Almeida 21 ele fala de ilusão, né? Porque é algo realmente ilusório, as coisas desse mundo são ilusórias, né? Elas são passageiras, elas eles não são permanentes, ok? Então, a gente tem que deixar isso bem claro na nossa mente, né? O que o autor, né, no caso Salomão, está apresentando para nós é justamente uma visão onde tudo nesse mundo parece sólido, parece duradouro, parece seguro, parece satisfatório, né? Mas como eu acabei de dizer, de fato é ilusório, vaidade de vaidade, né? Vapor, né? É uma sombra que some logo. Então, talvez por essa razão, né, pelo fato dele apresentar o mundo dessa maneira, né, alguns acabam olhando para o livro de Eclesiastes de uma forma muito equivocada, né, inclusive classificando esse livro como um livro pessimista e mal-humorado, né? Eu ouvi esses dias um pastor dizendo, né, falando assim, algumas pessoas olham para o livro de Eclesiastes e falam assim, nossa, esse livro parece que foi escrito numa segunda-feira, né? Quando a pessoa está, sabe, nem começou a semana praticamente, mas já está ali mal-humorada e tal, né? Outros chegam até ao extremo, né, de falar que esse não deveria ser um livro que deveria estar nas escrituras, né? Não deveria ser parte da Bíblia, né? Porque é um livro que destoa, né, completamente de tudo aquilo que os outros livros vão dizer, né? Na verdade, os críticos da Bíblia, aqueles que não confiam na palavra de Deus como autoridade sobre a igreja e sobre a criação, né? Aqueles que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus e não só contém a palavra de Deus, eles vão criticar todos os livros da Bíblia. Alguns livros eles não criticam como um todo, mas vão criticar partes da Bíblia, tentando realmente não só descaracterizar, mas principalmente tirar a autoridade bíblica, né, como sendo palavra de Deus. Então, esses críticos, eles sempre vão estar presentes, eles sempre vão falar, e a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas se levantam para falar algo contra a palavra de Deus, tentando descredibilizar a palavra de Deus, porque a Bíblia é muito clara, Deus zela pela sua palavra, ele zela pelas escrituras. Ok? Então foi ele que permitiu que alguns livros entrassem e foi ele que impediu que outros entrassem. Né? Porque você já deve saber, existem os livros apócrifos, né? Que não significa que eles falam mentiras, não é isso. Eles só não foram considerados inspirados por Deus. E foi o próprio Deus quem levou as pessoas, né, que estavam organizando as escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento, a chegar a essa conclusão. Não foi algo que nasceu da cabeça deles, não. Foi o próprio Deus quem os conduziu para dizer que esses livros não eram inspirados, apesar de muitos deles não falarem mentiras. Mas, só abrir esse parênteses aqui, justamente para vocês, para todos nós, né, entendermos que existem muitas críticas em relação à palavra de Deus e também em relação ao livro de Eclesiastes. Mas vamos lá.
A verdade é que esse livro não é um livro mal-humorado, não é um livro pessimista. Ele é um livro absolutamente realista. Não, Salomão, ele fala de algumas realidades aqui que são bastante contundentes, inclusive. Né? Ele constantemente ele fala aqui nesse livro, né, sobre estar debaixo do sol. Né? As observações que ele fez foi debaixo do sol. Né? Tudo que ele escreveu, né, em Eclesiastes foi daquilo que ele viu as pessoas fazendo justamente aqui, nessa vida, nesse mundo. Né? Debaixo do sol tem esse significado. O que acontece nesse mundo, como que as pessoas agem nesse mundo, como que o ser humano interage nesse mundo, como ele cuida e como ele trata as coisas nesse mundo. Né? Então, Salomão, ele observou, né, ele experimentou, ele testou, né, ele foi um grande pesquisador, realmente ele foi um homem muito sábio, apesar de, no momento da vida dele, ele ter sucumbido às orientações, não, mas as sugestões das suas muitas mulheres, né? E ele acabou se tornando idólatra, e por isso ele acabou perdendo essa conexão com Deus. Nós já tratamos disso lá no estudo de Provérbios, né? Mas ele foi um homem realmente muito sábio, e ele observou muitas coisas, ele pesquisou muitas coisas, ele testou muitas coisas, né? E tudo, assim, o que ele poderia ter desfrutado nessa vida, ele realmente desfrutou, ele realmente conheceu. Imagina alguém que tem dinheiro para fazer qualquer coisa que quisesse, buscar qualquer coisa em qualquer parte do mundo, porque ele tinha como pagar, ou ir para qualquer parte do mundo. Salomão foi esse homem. Foi esse homem que experimentou de tudo que a intelectualidade podia dar para alguém, experimentou de tudo que as riquezas poderiam dar para alguém, ele experimentou absolutamente tudo. Né? Mas a conclusão que ele chegou de toda essa observação, de tudo que ele viu, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele ensinou, é que era tudo vazio, era tudo vaidade, tudo como um vapor que não servia para os propósitos reais que o coração humano sempre almejou, que era essa satisfação, né? E essa satisfação está somente em Deus, né? Ele chega a esta conclusão. Mas o livro de Eclesiastes vai mostrar, num primeiro momento, né, ou ao longo dele, vai mostrar como a vida é dura, como a vida é difícil, né? E como não é tão palatável assim a gente viver as coisas do dia a dia. Né? O que ele encontra, né, nesse mundo é bastante frustrante. Ele vai registrar tudo isso, né? Porque o mundo realmente é frustrante, o mundo é difícil e é até desanimador, né? Se ele tivesse nos nossos dias, então, olhando para a sociedade, olhando para a política, ainda que a sociedade na época dele também não era algo muito fácil, né? Mas ele também ficaria muito desanimado, né? Ele olharia para tudo isso e falaria: puxa vida, não tem mais jeito nesse mundo. É o que muitas vezes a gente fala. Né? A gente fala isso, a gente olha para o mundo, a gente olha para as coisas que estão acontecendo, a gente diz: não tem mais jeito, Jesus precisa voltar logo. De fato, não tem mais jeito, e de fato, Jesus precisa voltar logo. A gente quer que Jesus volte logo, mas deixa eu abrir um outro parênteses aqui. O nosso desejo para que Jesus volte logo não é só para a gente se livrar desse mundo, se livrar do sofrimento. A gente precisa desejar que Jesus volte porque nós queremos estar com Ele, e não para que a gente fique livre das mazelas desse mundo, ok? Então, só um parênteses aqui para a gente não sucumbir ou não se enganar, né? Então, o nosso desejo pela volta de Jesus, principalmente, deve ser por causa dele, ainda que o resultado da sua vinda será realmente ele nos livrar de todas as coisas que esse mundo nos traz, de todo esse desânimo que esse mundo nos traz, ok? Mas foi o que Salomão concluiu, que esse mundo é frustrante, esse mundo é desanimador. Na sua conclusão de que tudo que se possa desejar desse mundo, toda busca e ganho nessa vida, sem o temor de Deus, é vazia.
Toda busca, tudo que se conquista nesse mundo sem o temor de Deus é vazio, não tem propósito, é fútil, é inútil. E vai acabar se resumindo em correr atrás do vento. Né? A gente vê isso no verso 14, né, aqui do capítulo 1, a gente vê no verso 17 também, aqui do capítulo 1, né? No verso 14, por exemplo, ele diz: observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento, é correr atrás do vento. E aí todos esses versos que eu coloquei aqui vão mostrar isso, Salomão falando que essas coisas, tudo que o mundo pode oferecer, e tudo que nós podemos ter nesse mundo, se nós nos concentrarmos somente nisso, nós vamos perceber que estamos correndo atrás do vento. Diante disso, esse livro, então, vai nos apresentar o caminho, né, de uma vida com sabedoria diante dessas duas certezas, a morte e o juízo. Né? Se, num primeiro momento, Salomão viu que todos vão morrer, vão passar pela morte, ele também observou que todos vão passar pelo juízo. E isso não tem escapatória. Né? Se por acaso alguém, né, como, sei lá, talvez como Enoque, ou se Jesus voltar antes, né, ou quando Jesus voltar, né, se nós não passarmos pela morte, certamente nós vamos passar pelo juízo. Né? Então, do juízo ninguém vai escapar. Né? Mas, graças a Deus que em Cristo Jesus nós fomos justificados. Amém? Mas nós vamos passar por lá. Né? Deus vai comprovar ali que o sangue de Jesus está sobre nós, né? E aí ele vai nos colocar, né, do lado dos justificados, né? E não dos condenados. Mas, diante de todas essas questões da vida, essas coisas duras da vida, essas coisas difíceis, tristes e desanimadoras do mundo, né, Salomão, ele vai mostrar justamente esse caminho da sabedoria, como a sabedoria nos ensina, como ela nos ajuda a vivermos nesse mundo tenebroso, como Paulo vai falar, né, lá no Novo Testamento, como nós podemos passar por esse mundo que é como um vale de sombra da morte, como Davi diz lá no Salmo 23, como que a gente pode passar por tudo isso e ainda assim ter contentamento, ainda assim ter alegria, ainda assim ter esperança nesse mundo transitório, nesse mundo vazio, nesse mundo sem propósito. É isso que Salomão vai nos mostrar aqui. Então, nós temos esse cenário que é difícil, nós vamos trabalhar com esse cenário, até porque não tem como a gente fugir disso, porque nós enfrentamos isso na nossa vida, o mundo enfrenta isso, e não adianta a gente ir para uma... achar que a vida com Cristo, a vida no Evangelho, vai nos isentar do sofrimento. Não vai nos isentar do sofrimento, não vai nos isentar das dores, não vai nos isentar dos problemas. Mas, no temor do Senhor, nós vamos encontrar uma esperança para vivermos. Amém? A proposta, então, de Eclesiastes é conduzir o nosso olhar para esse mundo com uma outra perspectiva. E nós percebemos, então, que a vida sem Deus, ou para nós percebermos que a vida sem Deus, ela é vazia. Agora, essa outra perspectiva, ela diz respeito... Lembra que eu falei há pouco, né, que em muitos textos, né, em muitos versos aqui, Salomão vai falar... da vida debaixo do sol. Observei, né, como eu citei há pouco, no verso 14, né, observei tudo que se faz debaixo do sol. Né? Então, tudo que se faz aqui nessa vida, tudo que a gente enfrenta aqui nesse mundo. Né? Agora, a proposta principal, né, ou uma das propostas de Salomão aqui, não é só que a gente fique olhando ou que a gente se concentre nas coisas que estão debaixo do sol, mas que a gente possa olhar para acima do sol. E Deus está acima do sol. Lembra do Salmo lá, 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não está nos montes, está acima dos montes, que é o meu Senhor, que é o nosso Senhor. Então, Salomão, ele, ao mesmo tempo que ele nos faz
nos traz essa realidade de tudo que acontece debaixo do sol, ele nos mostra que o temor do Senhor vai nos conduzir a uma nova perspectiva, a olharmos a partir da perspectiva de Deus. Né? E aí, quando nós olharmos a partir da perspectiva de Deus, nós vamos, primeiro, né, chegar a essa conclusão de que a vida sem Deus é vazia, né? Ela é como o vapor, né? E a única forma, nós vamos ver que a única forma de nós sermos resgatados desse vazio, né, vai ocorrer justamente quando Deus nos levar a temer, amar e confiar nele mesmo. Né? Então, esse é o propósito principal do livro de Eclesiastes. Nos levar ao temor do Senhor, despertar o temor do Senhor, nos levar a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, a confiarmos plenamente, totalmente e exclusivamente no Senhor, né? Para que a nossa visão deste mundo esteja fundamentada e baseada naquilo que Deus proporciona, ou seja, da maneira como Deus vê, que a gente possa olhar para o mundo da forma como Deus olha para o mundo. Ok? A sabedoria no livro de Eclesiastes nos conduz, então, a olhar para esse mundo frustrante, difícil, desanimador, como Deus vê. É um chamado, tá? É um chamado para olhar o que há acima do sol, como eu disse há pouco, né? E a partir disso, então, nós voltarmos a olhar para esse mundo com uma perspectiva divina, com a perspectiva de Deus. É um chamado para uma vida de fé. É um chamado para uma vida onde, nesse universo, né, que Deus criou, ele determinou que o mal exista até o dia que ele vai julgar os justos e os injustos, né? O piedoso e o ímpio. Ok? Então, há um dia determinado para isso. Há um dia que Deus determinou que o mal ele vai ser absolutamente extinto da face da terra. E ele já determinou esse dia, mas até esse dia o mal vai continuar atuando sobre a terra, atuando sobre pessoas e através de pessoas. Jesus também falou sobre isso, né? Jesus disse, né? Basta cada dia o seu mal. Então, que nós não deveríamos nos preocupar, né, com o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã já está debaixo do cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos conduzido com sua destra fiel, forte e imbatível. Então nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus já está cuidando disso. A questão é que a gente precisa ter ciência de que o mal vai perdurar até o dia que Deus determinou que ele vai ser extinto. E a gente precisa saber lidar com o mal que existe no mundo. A gente precisa saber lidar com o mal que existe no nosso coração. E Salomão vai nos ajudar nisso aqui. Eu não li, né, mas no capítulo 3, aqui, verso 17, né, ele fala assim, né? Eu disse no coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Então, Deus mesmo, a gente vê por esse verso, uma das coisas que a gente também vê nesse verso, é que Deus determinou um tempo para todas as coisas, né? Há tempo para tudo. Philip Ryken, ele diz no seu livro, né, que ele, eu não tenho ele aqui, né, mas eu dei uma lida em algumas coisas. É um livro que ele escreveu justamente fazendo uma exposição sobre Eclesiastes. Tá? Ele diz o seguinte: este não é o tipo de livro, né? Está falando de Eclesiastes. Esse não é o tipo de livro para encontrar respostas para todas as suas perguntas. Então, se a gente se volta para o livro de Eclesiastes, buscando respostas para todas as nossas perguntas, por que todas essas coisas acontecem no mundo, por que o mundo é tão ruim, a gente não vai encontrar respostas para todas as perguntas aqui no livro de Eclesiastes. Continuando aqui do Philip Ryken. É o tipo de livro para aprender a servir a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Isso é muito importante.
É o tipo de livro para aprender a servir a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Ao mesmo tempo, esse livro é parte de... Aí, esse livro que eu coloquei, fui eu que coloquei, né? De um maior. E este sim nos dá as respostas que precisamos. Esse livro maior que ele está falando aqui é toda a Bíblia. Então, todas as respostas que nós precisamos estão espalhadas em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Algumas respostas nós temos aqui em Eclesiastes, mas não todas. Mas todas as perguntas que a nossa alma anseia, que a nossa mente, por mais perspicaz que ela seja, ela é inquiridora, né? A nossa mente é inquiridora, nós vamos encontrar respostas em toda a Escritura. Por isso, nós temos que nos voltar para toda a Escritura, e não somente para alguns versículos específicos. Amém? Então, Philip Ryken, ele vai mostrar justamente isso, e a gente precisa ter isso no nosso coração. Olhar para o livro de Eclesiastes, saber que não vamos encontrar todas as respostas aqui. Ok? Mas certamente nós vamos encontrar o Deus que tem todas as respostas nesse livro. Agora, eu quero falar aqui um pouquinho sobre alguns temas, né, que estão contidos aqui no livro de Eclesiastes. Né? Dois temas que são teológicos, né, que estão aqui no livro de Eclesiastes, são a doutrina de Deus e a doutrina do homem. Né? Na doutrina de Deus, né, sobre mais um parênteses aqui, eu só vou citar, tá, algumas questões aqui, nós não vamos ser exaustivos, até porque estas doutrinas, né, já estão sendo estudadas no curso de teologia aos sábados com o Samuel, então eu não vou discorrer sobre esses assuntos. Eu vou citá-los porque eles estão presentes aqui no livro de Eclesiastes, ok? Então, a doutrina de Deus, né? Então, o livro de Eclesiastes vai apresentar Deus também como um criador, o Deus criador. Né? Se em Salmos, em Provérbios, Deus é chamado e invocado como Yahvé, né? Como o Senhor, em Eclesiastes, ele é chamado pelo nome de Elohim, né? Que é o plural, saiu aí erro de digitação, né? Que é o plural de Eloá. Né? Eloá é Deus, né? Elohim é Deus no plural. Né? Agora, o fato dessa palavra estar no plural, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não está falando de Deus, vários deuses. Né? Está falando justamente que ele é o único Deus e expressa a sua totalidade e plenitude. Esse nome, né, Elohim, expressa a sua totalidade e plenitude de quem o próprio Deus é. Ok? Então, a gente pode também, né, se bem que essa palavra não leva para isso, mas o fato dela estar no plural, a gente pode pensar aqui na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? O que a gente precisa guardar dela é que ele é o único Deus, né, e essa palavra expressa a totalidade e plenitude de quem ele é. Ela aparece cerca de 40 vezes aqui no livro de Eclesiastes, então é um número considerável. Né? Então, Eclesiastes apresenta Deus aqui como Deus criador. Nos versos 5, não coloquei os 40 aqui, né, mas no verso 5, capítulo 5, verso 2, né, mostra Deus como Deus transcendente. No capítulo 11, como próprio Criador. No capítulo 9, o doador da vida. No capítulo 3, né, aquele que organiza a nossa vida, que direciona todas as coisas em nossa vida. No capítulo 1, é aquele que controla os ciclos, né, da existência aqui na Terra. No 12, né, é aquele que cuida de toda a existência humana, né, como um bom pastor. Né, e aí a gente já tem uma referência, né, do próprio Jesus. Né? No livro de Eclesiastes, nós vemos também Deus apresentado como um Deus pessoal e justo. Capítulo 5, verso 21, né, mostram as atividades dessa personalidade de Deus, né? A sua intelectualidade, percepção, discernimento, vontades, né? Que está relacionado no capítulo 2, né? Versos 26, também no capítulo 7, né? Que ele mostra a emoção, ele tanto se agradando como se irando. No capítulo 2 também, né? No capítulo 2, 3, 5, 6, né? Mostra Deus ali tendo vontade, sendo benevolente, sendo generoso.
né? No capítulo 5, mostra o caráter moral santo que Deus tem. Né? No capítulo 3, né? Deus exercendo a sua justiça. Então, tudo isso apresenta Deus como realmente não uma força, né, como alguns querem acreditar, uma força da natureza, uma energia. Não, Deus não é uma energia. Deus não é uma força que fica vagando pelo universo. Deus é uma pessoa. Porque Deus é uma pessoa. E aí, nesses versos aqui, a gente vê isso. Nós vemos também, né, o homem, né, aí entrando na doutrina do homem, né, o homem sendo apresentado, né, a doutrina do homem, né, então mostra o homem como sendo um ser finito. Se por um lado Deus é infinito, Deus é eterno, mostra o homem como um ser finito, porque ele foi criado. O homem é um ser que foi criado, né, e ele deriva sua existência do próprio Deus. Foi Deus quem o criou. E o livro de Eclesiastes vai mostrar justamente isso. Por isso que o homem, no livro de Eclesiastes, ele é apresentado também como alguém que se ilude muito fácil, porque com sua própria força, com seus próprios méritos, ele não chega a lugar nenhum e não pode levar nada dessa vida. Então, porque ele é um ser criado, ele não tem domínio sobre nada, ele não tem, mais lá na frente, né, vai falar de contar os dias, né, nós não temos domínio nem mesmo sobre os dias que a gente vai viver nessa terra, né, então vai mostrar essa finitude do homem, né, no capítulo 11, capítulo 12, né, mostra o homem como criatura, no capítulo 5, mostra que o homem está preso a esta terra, no capítulo 3, né, e no 6, que ele está sujeito à morte e, de fato, morre. Né? Mostra também o homem como um ser complexo. Né? Salomão mostra o homem aqui em Eclesiastes como um ser complexo. Por que complexo? Né? Primeiro, né, ele vai usar aqui duas palavras, né, para se referir ao homem no livro de Eclesiastes. Uma é Adão, né? Adam, né? Que expressa, né? Que significa que o ser humano ele é de origem terrena, ele não é, ele nasceu da terra, tá? Então é isso que ele vai mostrar aqui, né? Com essa palavra. Essa palavra significa isso, que o homem é da terra, né? Como diz lá em Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra, né? E aí ele também, essa palavra tem um significado que designa a espécie humana. Quando usa essa palavra homem, né, e ele está lá no hebraico, no original, Adão, está falando da espécie humana, fazendo uma distinção entre a própria criação. Né? Não está falando da criação como um todo, está falando daquele que realmente foi criado e recebeu de Deus inteligência e a incumbência de cuidar desse mundo. Essa palavra aparece 49 vezes nesse livro. Né? A outra palavra que Salomão usa bastante aqui, relacionado ao homem, é Ish, né? E que mostra o homem como um indivíduo, né? Um indivíduo que tem personalidade. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Né? E essa palavra vai aparecer 10 vezes no livro de Eclesiastes. E aqui diz respeito, né, que o homem ele tem na sua constituição, né, o homem ele experimenta, né, na sua carne, no seu corpo, ele experimenta as dificuldades que esse mundo oferece, né, e muitas vezes a gente não tem como fugir. Então, na sua carne que ele experimenta isso, né? E isso está relacionado justamente a essa segunda palavra aqui, Ish, né? Que é o homem como indivíduo, mas um homem que sofre as coisas desta vida. Né? Isso a gente vê no capítulo 11 e também no capítulo 12. Mas o homem, né, o ser humano, ele é constituído também de uma parte imaterial, né? Se há uma parte material, que é essa carne, né, que sente dor, que adoece, que sente frio, sente calor, né, sente cansaço e tal. O homem, ele também é constituído de uma parte imaterial. E Salomão vai mostrar isso também aqui em Eclesiastes. Né? Vai mostrar que o homem possui uma alma, né, onde
estão os desejos, onde se experimenta, né, a alegria, onde o homem tem esse senso de realização, né, e também na alma é onde o homem contempla, né, as coisas espirituais. Né, no capítulo 6 e 7, nesses versos que estão aí relacionados, nós vemos isso. Salomão mostrando que o homem possui uma alma. No capítulo 3, também no capítulo 12, o que nós vemos? Nós vemos, e também no 7, né? Nós vemos o homem sendo apresentado como alguém que possui um espírito. Né? Aí está em letra maiúscula, só porque está no começo da frase, tá? Mas é o espírito do homem, não é o Espírito Santo aqui, não é o Espírito de Deus, é o espírito do homem, né? Que é justamente, é o ruach, né? O Samuel também já falou sobre isso no curso de teologia, né? É o ruach, aquilo é o princípio animador da vida, é o fôlego de vida. Salomão, então, vai mostrar o homem que tem uma alma, mas ele também tem um espírito, ele tem esse fôlego de vida. Esse fôlego, evidentemente, foi dado por Deus lá em Gênesis, quando soprou no nariz daquele boneco de terra lá, né, em Adão. Salomão também mostra o homem como aquele que tem essa parte imaterial, que é o coração, né, que diz respeito ao intelecto, às emoções, à vontade. Isso a gente vê no capítulo 1, no capítulo 7, no capítulo 8 também. Então, o homem, ele é complexo nesse sentido, né? Não é só uma questão de dificuldades, né? Ainda que o homem realmente seja difícil de entender, né? A gente não se entende, mas basicamente diz respeito a essa constituição do homem. Ele tem uma carne, tem uma alma, tem um espírito, tem um coração, tem sentimentos, tem intelecto, tem vontades. Enfim, todas essas questões fazem parte do homem, e esse homem está no mundo, né, sujeito a todas as coisas deste mundo. Salomão também vai mostrar o homem como um ser pecador. Capítulo 7, capítulo 9, né, mostra que o homem é totalmente depravado e pecador, capaz de opressão, né? Capítulo 4 e capítulo 5 vai mostrar isso. O homem é invejoso, né? No capítulo 4 também fala isso. É ganancioso, é orgulhoso, ele se ira, né? Ele é imoral. Né? Eclesiastes vai mostrar toda a escuridão espiritual que o homem se encontra, né? Capítulo 3, né? E também no capítulo 11. Porque o homem, ele é pecador, ele está totalmente contaminado com o pecado. Aquela doutrina da depravação total do homem. Nós vemos isso em Eclesiastes, Salomão mostrando o homem como um homem pecador, né? E como pecador, ele tem, por causa do pecado, ele também, muitas vezes, sofre mortes prematuras, né? Lembrando que Salomão, ele está apresentando aqui no livro de Eclesiastes um panorama de vida em um mundo absolutamente vazio, em um mundo frustrante, um mundo desanimador. Né? E quando ele fala aqui que o homem pecador tem uma morte prematura, ele está se baseando também em tudo aquilo que esse mundo oferece. Né? E aí a gente pode pensar em duas linhas. Primeiro, que por causa da falta de temor, as pessoas realmente podem morrer antes do tempo. Então, ainda que isso possa ser bastante... A gente pode discutir bastante sobre isso, não vamos fazer isso aqui agora, mas porque a Bíblia fala que os nossos dias estão contados, o salmista fala isso, né, Davi fala isso, que os nossos dias estão contados, né, e a gente não pode acrescentar e nem tirar nenhum dia. Então, Deus sabe exatamente o dia da nossa morte. Né? Eclesiastes também mostra isso, né? Tempo de viver, tempo de morrer. Então, mas essa questão aqui da morte prematura, né, relacionada à vida, também diz respeito a como nós vivemos no tempo que estamos vivos nessa terra. Né? A gente pode viver de uma maneira satisfatória ou de uma maneira penosa. E o pecador, aquele que despreza Deus, aquele que despreza a palavra de Deus, ele certamente vai viver neste mundo experimentando
grandes sofrimentos. A gente também sofre, a gente também passa dificuldades, mas a gente, como diz uma canção, um desses corinhos aí, né? A gente vai cantando louvor, né? A gente vai passando pelas dificuldades cantando louvor. Porque a gente encontra o próprio Deus em meio às lutas que a gente enfrenta, em meio às tribulações, e o Senhor traz alívio para o nosso coração, traz paz para o nosso coração e traz alegria para o nosso coração. Então, a gente enfrenta de uma maneira muito diferente daquele que não crê em Deus. Então, Salomão vai mostrar isso, que o homem pecador, ele tem sim uma morte prematura, ele não vive a plenitude da vida que ele poderia viver. Né? O trabalho do pecador, ele se torna pouco ou nada recompensador. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 5 e no capítulo 6, né? Deus mostrando que ele é quem dá capacidade para o homem adquirir riquezas, mas ele também é aquele que dá a capacidade para o homem desfrutar dessas coisas, mas o ímpio, ele não tem isso. Ele pode juntar até muito dinheiro, pode ser realmente muito rico, mas ele não desfruta dos benefícios da sua riqueza. O seu trabalho não traz recompensa nenhuma, né? O seu trabalho é penoso, né? É duro e não traz prazer. Né? O seu trabalho também é deturpado pela inveja. Então, o homem pecador, ele sofre com essas coisas, né? Ele trabalha, se cansa e não tem prazer, ele não tem alegria, né? Mas o trabalho, visto da perspectiva de Deus, é desfrutado de outra maneira, né? E aí Salomão vai falar isso para a gente no capítulo 3, capítulo 8 e também no capítulo 9. Né? Como eu disse, no capítulo 5 e 6, também ele vai trazer algumas coisas a esse respeito. Por fim, ele vai apresentar o homem, né, como um ser mortal. Né? Eclesiastes, a morte é inescapável. Né? Não sei nem se existe essa palavra, mas eu coloquei ela aí. Né? É inescapável. Se já teve aquele ministro lá bem antigo, né, o Magre, né, que ele falou, como que é mesmo que ele falou lá, que não era insubstituível, imexível. se teve um ministro aí, né, que inventou uma palavra imexível, eu inventei uma outra aqui, inescapável. Né? Então, ninguém pode fugir da morte, ok? E claro que Deus, no seu poder, na sua soberania, pode fazer com qualquer um de nós o que fez com Enoque. Mas a gente tem que ter essa clareza, né? Se Jesus não voltar antes da gente morrer, certamente a gente vai morrer. Ok? Então a gente vai enfrentar a morte. Então, por quê? Porque o homem é mortal. Nós somos seres mortais. Nós só deixaremos de ser mortais quando estivermos na eternidade. Né? Então, nos capítulos 2, 3, né, Salomão vai falar isso, que todos vão morrer. Né? Já pensou se chegar com essa notícia? Não, eu tenho uma mensagem para te trazer. Vai todo mundo morrer. Né? Que boa notícia é essa, hein? Capítulo 3 e também no capítulo 8, né, vai falar, né, que o dia da morte está determinado. Né? No capítulo 3 ainda, né, no verso 21, no capítulo 12, vai falar que a morte é a entrega, né, do nosso espírito para Deus. Né? No capítulo 2 ele vai falar, né, que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Né? Então, na doutrina do homem como ser mortal, Salomão vai deixar isso claro nesses capítulos, nesses versos. Ok? Então é isso que a gente acaba vendo. E ainda na questão da doutrina do homem, né, já estou terminando, nós vemos aí o homem sendo apresentado como um ser moralmente responsável. Salomão deixa isso muito claro. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente recebeu da parte de Deus, inclusive da maneira como a gente vive. Nós não somos, a nossa responsabilidade não é tirada, e Salomão deixa isso claro, né? Que durante a nossa breve vida sobre a terra, né, qual é o nosso dever? Qual é a nossa responsabilidade? É temer a Deus. Capítulo 3, 5, 7, 8, 12 nos mostram isso. Né? É o nosso dever também nos lembrarmos
de Deus diariamente, né? Capítulo 12, versos 1 e 6. É nosso dever e responsabilidade adorarmos a Deus com sinceridade. E é também o nosso dever e responsabilidade nós sermos sábios. Né? Vai falar, como assim é meu dever e responsabilidade ser sábio? Lembra que quando nós estudamos lá em Provérbios, capítulo 8, fala de nós buscarmos, né, a sabedoria. Né? Na verdade, todo Provérbios mostra isso, que nós devemos buscar a sabedoria. Né? Tiago, né, fala que se a gente tem falta de sabedoria, a gente tem que pedir para Deus que Ele vai nos dar. Então é nossa responsabilidade. Deus está pronto para nos dar, Deus está pronto para nos oferecer, mas é nossa responsabilidade buscarmos essa sabedoria, a sabedoria de Deus para nós vivermos nesse mundo, tomarmos decisões sábias no dia a dia e também sabermos como enfrentar as questões neste mundo e vivemos nesse mundo tão desanimador. É nossa responsabilidade que é intransferível. Essa palavra existe, hein? Intransferível. Okay? Essa responsabilidade você não pode transferir para sua esposa, você não pode transferir para o seu esposo, nem para os seus filhos, nem para os seus pais, nem para o seu patrão, nem para o pastor da igreja. Essa responsabilidade é sua, é minha. Eu tenho que me responsabilizar em buscar a Deus, em ter um coração temente a Ele, ainda que esse temor seja dado por Ele, mas eu tenho que buscá-lo para ter relacionamento com Ele, e aí então eu vou receber esse temor. É minha responsabilidade me lembrar de Deus todos os dias, mergulhar nas Escrituras, é minha responsabilidade e meu dever, né, adorar ao Senhor com um coração sincero. O salmista vai dizer, Davi fala, né, que um coração quebrantado e puro, né, sincero, Deus não despreza, e é minha responsabilidade buscar a sabedoria dos céus, porque Deus deixou essa sabedoria disponível para nós, e a nossa responsabilidade buscar essa sabedoria. Né? Ainda dentro disso, é nossa responsabilidade também nós sermos diligentes, né? Capítulo 9 e 11 diz, e por fim, é nossa responsabilidade e nosso dever desfrutarmos da vida que Deus nos deu. Isso honra a Deus também, nós desfrutarmos da vida que Ele nos deu, o honra, o glorifica, né? Capítulo 2, 3, 5, 8, 9 e 11 vão falar disso, né? De nós desfrutarmos da vida que Deus nos deu. Ou ele vai falar, por exemplo, para o jovem, né, que ele deve desfrutar da vida com a esposa, né, com a paixão, com o amor da sua juventude, né? Aquela esposa, o esposo, né, o cônjuge com quem se apaixonou lá atrás, né? Inclusive essa semana, né, eu e André faremos 21 anos de casados, né? Daqui a pouquinho, sexta-feira, né? A gente vai para Paris. Mas não, a gente ia para Paris, mas agora com esse negócio de pandemia, eu falei para ela que não vai dar. Mas tudo bem, né? A gente vai ficar aqui em Paristuba mesmo. Mas veja, Eclesiastes, né? Salomão vai falar que nós devemos desfrutar, né, com alegria do casamento, né, com a pessoa com quem a gente ama, isso também é dever, isso é nossa responsabilidade. A gente não pode viver nesse mundo desprezando as coisas boas que Deus nos deu. Né? Então, é isso que a gente precisa e é isso que o livro de Eclesiastes também vai nos ensinar. Amém? Então, eu termino por aqui, né? Falando sobre essas questões, dando todo esse panorama do que nós encontramos no livro de Eclesiastes, e na semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos continuar, né, compartilhando, vamos continuar falando aqui, né, e estudando, né, aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então é isso, queridos. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua vida e que você tenha uma semana cheia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo.